Queridos irmãos, começamos a meditar hoje a oração sacerdotal, que São João nos transmite no capítulo 17 do seu Evangelho, que é a oração que o Senhor fez depois de cear com os seus discípulos, indo ao Horto das Oliveiras para padecer pela nossa salvação, pelo peso da angústia, por sentir-se abraçar pela hora da morte, tendo a aversão natural que todos nós temos da morte, mas muito mais acrescida em sua santíssima alma, cuja morte não podia encontrar nenhum tipo de respaldo, nenhum tipo de acolhida natural. A aversão de Cristo pela morte é a aversão da vida mesma, da vida pela morte. É como o pranto que ele tem diante de Lázaro no sepulcro. A palavra que ali aparece não é a palavra pranto propriamente, ou de um choro triste, mas é um choro escatológico, um choro irado, um choro inconformado, da vida que é incompatível com a morte, que não pode compactuar com ela. Portanto, quando ele diz a minha alma está abatida, está triste até a morte, ele está falando de algo que nós não conseguimos sequer descrever. Tão grande é o dilaceramento interior que ele padece naquele instante. Mas qual é a sua oração? Ele ora por si? Não. Ele ora por nós. Como um sacerdote cujo ministério santifica as almas, ele não se concentra sobre si, mas ele olha as nossas almas e diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste. Ele diz que, portanto, ele é o nome do Pai. E é assim, porque ele é o Verbo, ele é o Logos. Ele é a expressão perfeita do Pai, eternamente. Então ele está dizendo: Pai, guarda-os em mim, que eles permaneçam em mim, que eles sejam custodiados em mim. Mas ele diz em meu nome, porque ele quer que nós sejamos custodiados por ele a partir da clareza da fé, que é, por assim dizer, o nome de Deus em nossa alma. É Deus conhecido por nós. É Deus tratado por nós. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Assim como o Filho e o Pai são um, eternamente, Ele quer que nós permaneçamos unidos a eles pela fé, que é o princípio da unidade. É muito interessante que
isso só é possível por causa de Deus. Eu lia há um tempo atrás um autor marxista e ele dizia: é impossível haver unidade de pensamento. Só é possível haver unidade de ação. Porque os seres humanos pensam, por definição, cada um por si, cada um que quer. Inclusive pensam diferentemente do que dizem. Então a unidade de pensamento é impossível. O que é possível é engajar pessoas na mesma ação, não importando o que elas pensam. E algumas pessoas na igreja fizeram a transposição dessa ideia para dizer que o que importa é a ortopraxis, é termos a mesma reta ação. A ortodoxia não é tão importante assim, dizem esses, porque, como estão transpondo uma ideia de um lado para outro, no fundo é impossível que todas as pessoas pensem igual. Lendo um livro sobre judaísmo, há uns tempos atrás, muito bem escrito por um rabino americano, conseguiu traduzir o judaísmo em termos muito práticos, muito fáceis. Ele dizia isso, que os cristãos têm essa doutrina estranha de que nós somos salvos pela fé, como se Deus se importasse com o que nós pensamos. O que diz ele é uma bobagem. Deus não se preocupa com o que nós pensamos, Deus se preocupa com o que nós fazemos. Por isso, segundo o que ele diz, o judaísmo entende que o homem se salva pela prática da lei. E ele tem razão. É exatamente assim que o judaísmo pensa. E a transposição dessas ideias para a política também é algo bastante evidente, porque humanamente falando é impossível que os homens tenham unidade de pensamento, eles só podem ter unidade de ação mesmo. Só que Deus não é o homem. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E a oração sacerdotal de Cristo é para que nós sejamos guardados no nome do Pai, que é o nome que Ele tem, que lhe foi dado. Ou seja, Ele quer que nós obedeçamos aquele critério que depois São Paulo explica com outras palavras na carta aos Efésios, quando ele diz que, ao subir aos céus, ele distribuiu dons aos homens e constituiu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, nós temos que ser guardados na unidade a partir desse princípio sobrenatural que é a fé, porque nós cremos no mesmo Deus, e assim como há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só igreja, há um só Deus que é Pai de todos, que vela por todos, que governa todos, e é assim que nós chegamos à unidade com Ele. Por isso o Espírito Santo, na festa de Pentecostes, operou esse milagre em que, embora os apóstolos falassem em línguas inspiradas, cada qual os entendia em sua própria língua materna, diz o texto de Atos. Por quê? Porque o Espírito Santo é capaz de nos dar uma luz sobrenatural que nos faça chegar ao mesmo entendimento.
ele nos faz operar o reverso daquilo que aconteceu em Babel, quando, pela confusão das línguas, os homens eram incapazes de se compreender. E, obviamente, quando eles não são capazes de se compreender, é inútil dizer que eles são capazes de obter unidade de ação. A Torre de Babel foi destruída. Os homens não puderam continuar com seu intento de fazer algo que chegasse aos céus. Ora, queridos irmãos, o Espírito Santo, portanto, ele é dado sobre a igreja justamente para que nós possamos, pela sua graça sobrenatural, chegar à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Ele pregava para os apóstolos. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura, ou seja, para se cumprir até mesmo aquilo que ele dizia. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno, a quem no próprio Evangelho de São João, Jesus chama de o pai da mentira, o oposto da palavra. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Portanto, aquilo que nós seguimos não são os ditames do espírito do tempo, as modas, as tendências, as ideologias da circunstância, as modas filosóficas. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. É interessante essa expressão, porque consagra-os poderia ser perfeitamente traduzido como santifica-os. A palavra santificar aqui significa exatamente consagrar mesmo. Dedicar a, separar para o culto de. Fazer com que esteja reservado ao serviço de Deus. Santifica-os na verdade, ou seja, a fé, ela tem que se tornar verdade dentro de nós. E o que significa a fé tornar-se verdade dentro de nós? Assim como nós, com as coisas humanas, de repente, quando nós as percebemos como verdadeiras, é como se uma luz se acendesse em nosso coração. O mesmo insight deve acontecer com a fé, só que num nível sobrenatural. Me lembro de uma professora de matemática, chegou a ser prêmio Nobel, que contava que uma das experiências mais maravilhosas que ela teve na vida foi quando uma professora explicou com muita clareza o teorema de Pitágoras na lousa. E ela disse que aquela explicação do teorema de Pitágoras foi a primeira coisa que ela realmente entendeu, e aquilo que a fez apaixonar-se pela matemática. Naquele instante, a racionalidade do teorema de Pitágoras foi apreendida, foi pega pela alma dela de um jeito tão claro, que ela dizia: aquilo para mim se tornou mais certo do que qualquer coisa que alguém me dissesse naquele momento. Quando a fé se torna verdade dentro de nós, é exatamente esta explosão de luz que acontece em nosso interior. Nós percebemos que aquilo que Cristo ensina e que é custodiado pela igreja é verdade mesmo. É tal como se diz: tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo, eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. É a fé que nos purifica. Como diz o autor da Epístola aos Hebreus,
Ele nos santificou para que pudéssemos dar-lhe o serviço da nossa fé, o culto da nossa fé. A fé é um culto interior que nós tributamos ao Senhor. E que vai nos elevando a níveis mais e mais e mais e mais altos, em que o nosso ser vai sendo capturado pelo ser dele, de tal modo que por essa operação sobrenatural nós chegamos à unidade da fé, não pelas nossas próprias forças, mas porque Ele nos conduz, mediante a sua graça, pelo ministério dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme nos ensina São Paulo. Este Pentecostes de unidade que nós precisamos, não a unidade na confusão, a unidade de pegar um monte de coisas assim heterogêneas e tentar misturá-las sem que elas em si se misturem, como muita gente faz, né? É como pegar um monte de coisas e colocá-las juntas. Colocar coisas injungíveis juntas não é unidade, é apenas confusão. Unidade é quando intrinsecamente uma coisa convém à outra, por um princípio sobrenatural, chamado fé. Isso é Pentecostes. O contrário disso é Babel.